Lição 11: O fim do mundo? Escola Bíblica Dominical. Nossa lição: a Bíblia e a ciência. Esse é o nosso versículo tema, Salmos 24:1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Esse versículo fala que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, que somos nós. Nós somos do Senhor. Olha que privilégio pertencer ao Senhor, Criador de tudo. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma escolinha dominical com oração, tá bom? Senhor, meu Deus e poderoso Pai, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais esse privilégio, Senhor, de podermos, Senhor, aprender mais a Tua palavra. Senhor, nos capacita, abre nossa mente e nosso coração para aprendermos mais de Ti. Senhor, nos dá um dia abençoado debaixo da Tua graça. Abençoa nossa semana, nossa família. Senhor, obrigado por ter nos guardado e por continuar nos guardando. Tudo entregamos, Senhor, em Tuas mãos, Senhor, e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá? As catástrofes da natureza. Constantemente, somos informados sobre fenômenos devastadores ocorridos em alguma parte do planeta. São, em geral, provocados pela natureza da região afetada e trazem consequências terríveis para todo o resto do mundo. Esses acontecimentos também provocam a morte de milhares de pessoas, o surgimento de muitas doenças, fome e miséria. A população mundial fica chocada e atemorizada ao receber as notícias e contemplar o que se passa nestes lugares. Imagine então quem está sofrendo na pele a dor da situação. Diante desse quadro de calamidade, as pessoas tentam encontrar possíveis causas que explicam esses acontecimentos. Como vimos na lição passada, uma das respostas seria a própria ação humana, que tem destruído a natureza, ocasionando graves problemas ambientais. Mas a questão não para por aí. Muitos desses fenômenos não se explica cientificamente como sendo causado por alguma ação humana, sendo de fato uma catástrofe da natureza, ou seja, uma origem não pode ser prevista ou detectada especificamente. Esses fenômenos naturais acontecem ao longo de toda a história da humanidade. A própria Bíblia relata um deles, o dilúvio. O dilúvio foi um fenômeno ocasionado pela explosão dos reservatórios de águas subterrâneas e por chuvas torrenciais num período de 40 dias. Como consequência, a água se elevou até o ponto de cobrir altos montes. Toda a terra ficou coberta pelas águas. Este acontecimento destruiu por completo o mundo que havia antes dele, ou seja, a terra foi grandemente modificada em relação ao que é hoje. Mas sabemos o porquê de tudo isso. Em meio a tanta iniquidade e maldade que se vivia naquele tempo, Deus enviou o dilúvio sobre a terra, como castigo pelo pecado e para dar à raça humana uma nova oportunidade de ter comunhão com Deus. Mas antes, Deus avisou tudo sobre o que aconteceria, concedendo a oportunidade de salvação para quem quisesse. Somente Noé apresentou retidão diante de Deus e por isso foi salvo com sua família numa arca. Tudo que estava fora da arca pereceu. Depois do dilúvio, quando a raça humana iniciou uma nova trajetória, ocorreram muitas outras catástrofes naturais. Entretanto, nos dias de hoje, a intensidade desses acontecimentos preocupa a humanidade. Além disso, previsões científicas apontam que nos próximos anos, o número e a intensidade desses acontecimentos serão ainda maiores. O que está acontecendo? O fim está perto? O próprio Jesus testificou ser tudo verdadeiro, o que se acha escrito no Apocalipse. Certamente poderia ser traduzido por sim. De fato, sua última promessa repete a certeza de que ele cedo virá. Sua chamada é urgente. Ele deseja que vivamos aguardando seu iminente retorno. Andemos, pois, na luz. Em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 5 diz assim: Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: Venha, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações, e resolverá a contenda de muitos povos. Eles farão de suas espadas aradas e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais se tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Purifiquemo-nos a nós mesmos, assim como ele é puro. 1 João
3, de 2 a 3, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Com tantas notícias sobre catástrofes naturais, surge a questão: será que está chegando o fim? No sermão profético, Jesus revela que antes da sua segunda vinda à Terra, sinais anunciariam a sua chegada ao mundo. Dentre alguns sinais, está registrado na sua palavra que ocorreria grandes fenômenos naturais. Em Marcos, capítulo 13 e versículo 8, diz assim: Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fome. Essas coisas são o início das dores. Esses fenômenos são sinais para alertar o mundo que Cristo voltará a qualquer momento e é preciso aceitá-lo como Salvador, arrepender-se dos pecados e buscar a Deus como o Senhor de tudo. Tais fenômenos também podem ser castigos divinos por causa da iniquidade, ou seja, do pecado dos homens. Com o aumento desses sinais e de outros em cumprimento, a se convencer de que o fim está realmente muito próximo, embora a data ninguém saiba. Você está preparado? A volta de Jesus Cristo é algo real, a qualquer momento acontecerá. Hoje é tempo de salvação. Cada ser humano necessita passar por essa experiência da conversão para alcançar a salvação em Jesus. E aqueles que já o receberam devem obedecer a sua palavra e fazer o que é certo. Em Apocalipse 22, 11 diz assim: Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tendo em vista a vinda do Senhor hoje em dia da salvação, a oportunidade ainda está aberta, mas um dia virá que, quando será tarde demais, no certo sentido, as pessoas determinam seu destino com suas próprias escolhas. Por outro lado, o Apocalipse é um grande conforto aos crentes, os justos e santos que continuam em santidade, aguardando o retorno de Cristo. Quem se dedica ao serviço divino possui hábitos que agradam a Deus. É uma pessoa justa, correta, honesta e boa. É alguém purificado pelo sangue de Jesus. Tendo ser como Jesus, procurar fazer o que é certo aos olhos de Deus. É preciso estar preparado, tendo convicção da salvação em Cristo Jesus, porque de alguma forma somos submetidos a essas circunstâncias. Podemos inclusive ser vítimas de algumas dessas tragédias. É só duas soluções: ou receberemos de Deus um grande livramento na terra, ou morreremos com a garantia de uma vida no céu. Então, essas são as coisas para quem obedece à palavra de Deus. Esses são os planos. De duas, uma: ou você vai ser curado e liberto, ou vai morrer, mas com a certeza que vai direto para a glória de Deus e viver feliz para sempre. Como devo me posicionar? Essas catástrofes, embora sejam muito tristes e provoquem a dor e o sofrimento de milhares de pessoas, acabam abrindo portas para a evangelização. Com os problemas ocasionados por essas catástrofes, torna-se necessário a ajuda humanitária. E com essa oportunidade, as agências missionárias e as igrejas espalhadas pelo mundo encontram grande oportunidade para a pregação do Evangelho. Sendo assim, diante de uma catástrofe natural, o cristão sofrerá sendo vítima ou se compadecendo com o sofrimento do próximo e manterá sua confiança em Deus, sabendo que Ele está no controle de tudo, em que a terra e seus habitantes lhe pertencem. Esses problemas devem ser encarados como ricas oportunidades para a divulgação do Evangelho, e os cristãos precisam se envolver nisso. A cena que todos assistem diante da TV é que choca o mundo não se resume àquelas horas, minutos ou segundos da tragédia, mas há dias, meses e anos de consequência devastadora para a população local. O amor ao próximo deve ser colocado em ação. É preciso evitar o exagero, pois muitos crentes, diante da notícia de alguma catástrofe, fazem comentário agressivo e acabam aumentando o pavor dos não crentes à sua volta e não dão qualquer testemunho de amor. Palavra de exortação e de consolo deve ser dada com sabedoria e orientação de Deus. Temos que ser exemplo, se compadecer amor ao próximo e mostrar solidariedade, ajudando, tá bom? Para concluir, as catástrofes naturais acontecem cada vez mais e levantam uma série de questões sobre a fúria da natureza e o fim dos tempos.
É certo que encontramos a resposta que precisamos na Bíblia, mas a explicação para todos esses fatos somente Deus sabe. Sabem, criança, o mais importante é que vocês confiem totalmente no Senhor e que estejam certos da sua salvação. Sendo assim, pode descansar nos braços mais seguros que existem, os braços do Pai, pois você está plenamente seguro. Espero, crianças, que vocês tenham entendido e tenham gostado dessa aula. Se há alguma pergunta, pode fazer para mim, que eu vou ter enorme prazer de responder para você, tá bom? Mas tenham convicção disso, que vocês estão no lugar mais seguro que existe, os braços do Pai, tá bom? Beijos, até a próxima, tchau!